Oi, gente. Pois é, o Celso Russomano oficialmente enlouqueceu. Ele disse agora que o pessoal da Cracolândia, né, não está adoecendo porque não toma banho. E supostamente isso faria deles mais resistentes. Os políticos agora estão citando, aparentemente, esquetes do comediante George Carlin como visão política. E o pior é que nesse caso a piada somos nós, não eles, né? Olha, essa história beira o inacreditável, mas eu vou ter que falar sobre isso porque ele lidera as intenções de voto em São Paulo e se ele for para o segundo turno tem grandes chances de se eleger, tendo em vista a virada à direita que a cidade de São Paulo deu nos últimos anos, né? Então, eu sei que é assustador, mas é a nossa realidade, nós temos que tratar dela. Uma nota um pouco mais feliz, não é? Hoje, às 18 horas, eu vou ter uma conversa com Bruno Daniel, candidato pelo PSOL, ou PSOL, se você preferir, à Prefeitura de Santo André. Nós vamos só falar sobre questões sérias, questão ambiental, democracia no ambiente de trabalho e outras questões, né? Questões realmente importantes de pandemia e tudo mais, mas eu tenho que falar sobre a loucura que o candidato à prefeitura de São Paulo falou. E eu vou citar ele diretamente. Ele disse: todo mundo esperava que o Covid tomasse conta de todo mundo, até porque eles não têm afastamento que foi pré-estabelecido pela OMS. E eles estão aí. Nós temos casos pontuais e não temos uma quantidade imensa de moradores de rua, segundo ele, com problema de Covid. Talvez eles sejam mais resistentes do que a gente, porque eles convivem o tempo todo nas ruas, não tem como tomar banho todos os dias, etc e tal. Ai, ai, ai. Eu eu não acredito que eu vou dizer isso, mas eu vou trazer os dados, né? A possibilidade de pessoas que não tomam banho serem mais resistentes não encontra qualquer respaldo científico. Eu não acredito que eu estou tendo que dizer isso, mas vamos lá. As recomendações de especialistas para evitar o contágio da Covid, inclusive, passam pela manutenção de hábitos básicos de higiene, como lavar as mãos com frequência. Pois é, gente. Então, quem lava as mãos, quem tem mais higiene, tende a ter menos chance de contrair o vírus. Obviamente. Vamos lá. Não há dados consolidados para que a declaração de Russomano sobre uma suposta resistência da população encontre respaldo. Números da Prefeitura de São Paulo, sabe aquela prefeitura que ele está querendo assumir? Mostram que de abril a agosto, 294 pessoas em situação de rua foram diagnosticadas com Covid. Desse total, 30 foram a óbito. A quantidade pode ser muito maior, já que muitas pessoas em situação de rua não possuem cadastro junto às secretarias responsáveis para que possam ser monitoradas e, infelizmente, são pessoas que acabam não participando dos testes normalmente e tudo mais, né? Porque estão numa situação de muita carência. Eu sei que vocês devem ter ficado curiosos, mas qual é o esquete do George Carlin que o Celso Russomano se baseou? Né? Bem, tem um esquete do George Carlin que ele fala que ele, quando mais jovem, tomava banho no esgoto e por isso o sistema imunológico dele é forte, é firme, sabe, dá para enfrentar qualquer coisa, né? E esse povo aí que é muito protegido e tal, acaba tendo um sistema imunológico muito muito fraco, né? E agora, o Celso Russomano, né, que deve ter visto o show do Carlin no YouTube, não sei, e em vez de dar risada e dizer assim, como uma pessoa normal, sabe? O que uma pessoa normal, minimamente racional, faria diante disso? Veria aquilo dali e diria: engraçado, pô, uma observação interessante e tal. Claro que a gente não pode levar isso ao pé da letra, né? Mas o Celso Russomano não. O Celso Russomano. Isso mostra, assim, gente que não valoriza a ciência, para eles tudo é fonte. Entendeu? Então, o George Carlin, que é um bom comediante, que tem material que eu gosto e material que eu acho problemático, mas enfim, predominantemente tem material que eu gosto, embora tenha algumas coisas que ele faz que eu tenho divergências. E ele tratou isso como fonte.
Obviamente eu estou brincando, não sei se a fonte do Celso Russomano foi essa, né, para aqueles desavisados que vão assistir o meu vídeo e interpretar literalmente que André está dizendo que Celso Russomano citou George Carlin. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é o que parece, porque é inacreditável. E, embora seja engraçado, o George Carlin, o Celso Russomano menos. O que a gente precisa dizer sobre isso é o seguinte: a piada, gente, é na gente, porque a realidade é que esse pessoal tem chance de chegar ao poder. Se vocês lembram, o Bolsonaro era motivo de piada no CQC, no Super Pop e em outros lugares, né? O Bolsonaro era justamente essa figura meio que alegórica, né? Carnavalesca, né? Que tinha atividades íntimas com animais, como ele mesmo disse, né? Que virou o presidente do Brasil, né? E eu ainda vou fazer mais vídeos analisando isso. Eu já fiz vídeos no passado, né? Mas a falência da política, a falência do sistema capitalista, a falência do neoliberalismo, ele gera nas populações um certo desespero, um certo, uma certa desesperança, e faz com que elas transformem o voto em instrumento de raiva, em instrumento de dar o troco. Então, por exemplo, ficaram com raiva do PT, botaram o Bolsonaro, né? Estavam com raiva da política e botaram alguém que é incompetente como político, né? Embora muito tempo de estrada como político, praticamente nunca aprovou quase nada como deputado, né? Então, e essas pessoas genuinamente acreditavam que Bolsonaro seria uma ruptura, Bolsonaro seria diferente. E tem gente acreditando que Celso Russomano vai ser uma ruptura, vai ser uma coisa diferente, vai ser, ou vai seguir o tom bolsonarista, não é? É tudo que eu tenho para dizer é que quando você bota, eu quero fazer uma pergunta para as pessoas, né? Se você fosse fazer uma cirurgia, e o Ciro Gomes já usou essa metáfora, eu já vi o Haddad falando coisa parecida, você gostaria de pegar alguém no segundo ano de medicina? Você gostaria de pegar alguém anônimo, que nem fez nenhum tipo de curso da área de saúde? Ou você ia querer o maior especialista que fosse possível para fazer a sua cirurgia? Eu acho que você sabe a resposta, né? Então por que quando a gente vai escolher os políticos, né, a gente aceita esse tipo de coisa? A gente aceita, e aí vai um comentário, porque na política não existe uma pré-qualificação clara. A gente precisa avaliar muitas outras coisas. Infelizmente, nossa população, que não tem culpa disso, porque ela é menos culpada, porque ela é a vítima de um sistema hierárquico que submete ela a isso. Mas eu preciso dizer para vocês que não é surpresa para mim que, com países em volta do mundo em que o capitalismo fracassou para os mais pobres, ou seja, entre os países desenvolvidos, os Estados Unidos é o mais desigual. Deu Trump, né? Quando você olha aonde a extrema-direita ascendeu com mais sucesso, normalmente existe algum fracasso, alguma falha do ponto de vista social. Talvez a maior exceção que seja a Inglaterra, que tem níveis relativamente bons de qualidade de vida, IDH e tudo mais, e o Boris Johnson chegou ao poder, mas os Tory lá na Inglaterra, e aí vale o comentário, os Tory lá na Inglaterra fazem um discurso em muitas questões não tão, digamos, patético, não tão ridículo quanto o discurso dos bolsonaristas aqui no Brasil ou dos trumpistas lá nos Estados Unidos. Mas é isso aí. A disputa em São Paulo virou uma disputa que envolve uma figura que acha que o pessoal os moderadores de rua não pegam Covid porque não tomam banho. Quando eles pegam Covid. Sim.
e que, infelizmente, 30 que a gente sabe morreram, mas o número real provavelmente é muito, muito maior. Eu não sei mais o que dizer diante dessa figura, não. Mas tudo que eu tenho a dizer para vocês é que a gente precisa combater com todas as forças o obscurantismo, o negacionismo científico, e precisamos sim defender uma agenda pró-povo, uma agenda que reverta esse caminho neoliberal, esse caminho de destruição do Estado brasileiro, para a gente construir um estado de bem-estar social, pelo menos, no mínimo. E se a gente conseguir fazer isso, gente, aí a gente vai criar imunização para a extrema-direita. Não significa que a extrema-direita não vai disputar a eleição, nem que vai embora completamente. Mas significa que as chances da extrema-direita ganhar a eleição, ganhar eleições, vai se tornar cada vez mais difícil. Porque uma população que sabe dos seus direitos e que os direitos são bem garantidos, luta por eles. Então esse é o grande desafio do campo progressista. Não é só ganhar eleições, não é só defender os valores corretos, embora seja importante, e os princípios corretos, os princípios melhores para proteger os direitos de todos, das minorias. Isso é muito importante, sim. Mas é também ter uma agenda para as massas, para as maiorias, uma agenda a favor da classe trabalhadora. Para quando chegar no poder e conseguir implantar essa agenda, a população saber quem foi que contribuiu para que eles saíssem da pobreza e tivessem acesso a serviços de saúde de qualidade e de educação e tudo mais. Então a tarefa envolve resultados, para a gente não ver figuras como essa liderando disputas como a da Prefeitura de São Paulo. E é o que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.